Bom dia. Declaro aberta a terceira audiência pública para a discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024. A mesa dos trabalhos está assim composta pela Secretaria de Finanças, a diretora de Orçamento e Finanças, Renata Lanzilotti Barbosa. Pela Secretaria de Governo e Relações Institucionais, o diretor respondendo pela Secretaria, Milton José de Oliveira Júnior, que hoje também representa a Secretaria de Gabinete e a Secretaria de Habitação. Pela Secretaria de Esporte e Lazer e Qualidade de Vida, o diretor de competição, Alain Victor de Oliveira. Pela Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, o diretor de Turismo, Ricardo Vilhena. Pela Secretaria de Obras, o secretário Rodrigo de Oliveira Rodrigues. Pela Secretaria de Segurança Pública, o secretário capitão Carlos Alberto Souza. Nesta audiência, acompanharemos a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 pelos representantes das secretarias municipais. E conforme estabelecido no regulamento desta audiência, após as explanações, os vereadores, assessores e representantes dos conselhos presentes poderão fazer suas considerações e direcionar seus questionamentos a todos os secretários por até 5 minutos. Você, munícipe que nos acompanha na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 3 minutos para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala das autoridades. Você que nos acompanha pela TV Câmara também poderá participar enviando o seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao vivo. Você também pode enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp pelo número 12 3625 9525. Serão reservados até 10 minutos para os representantes de cada secretaria apresentarem seus esclarecimentos. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem de forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da palavra serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. Dando início às apresentações, convido a Renata para discorrer sobre a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024. Os secretários das outras pastas estarão à disposição para responder aos questionamentos ao final da apresentação. Eu gostaria também de registrar a presença do presidente desta casa, vereador Alberto Barreto. E também da Cíntia Alckmin, assessora parlamentar do vereador Marcelo Macedo. E também do vereador Bob, que está chegando ali. Bom dia a todos. Vamos apresentar a terceira parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. E vamos estar apresentando aqui as receitas estimadas para 2024. Um total da receita de 1 bilhão 560, que tem as receitas de serviços, das transferências correntes, que são as maiores transferências que nós temos para os municípios, que são transferência do federal e do estadual, que compõem a nossa receita. Em termos de despesas, as despesas fixadas, né, começando hoje com finanças, que está na data de hoje, de 154 milhões e 148, que é a parte de gestão da Secretaria de Finanças, que é o funcionamento mesmo da Secretaria, que é o pessoal, mais as despesas correntes para uso mesmo, né, que a gente é Secretaria Meio, e tem a contribuição do PASEP de 8 milhões, sentenças judiciais são os precatórios, que é 1% da receita aproximadamente, que é o juiz que determina, e uma pequena, um valor de adiantamento, caso ocorra alguma urgência, né, nós precisamos ter a ação prevista. E temos o serviço da dívida,
que é referente ao CAF, que tem os juros e a amortização, e que no valor, a amortização é 82 milhões e de juros 12 milhões. A reserva de contingência, que aqui está incluindo os valores para os vereadores. Está incluída os valores também das emendas parlamentares. Aqui daí os valores do gabinete, também uma secretaria meio, 11 milhões 609, onde também estão as despesas, na verdade, de despesas de manutenção mesmo da secretaria, e a nossa publicidade, que está no valor de 5 milhões 750. A Secretaria de Governo, outra secretaria meio, que são despesas também de manutenção da secretaria. Aí tem os esportes, a Secretaria de Esporte, que é 20 milhões 139, que é onde eles fazem bastante a parte de esportiva, a Bolsa Atleta, as entidades esportivas e as reformas e infraestrutura com prioridade que eles têm, que precisa, né, o valor de 1 milhão e 500. E o turismo, 7 milhões 262, o CEDIM, né, que é Desenvolvimento, Inovação e Turismo. Desenvolvimento e Inovação, 4 milhões 407, e de infraestrutura, 906, e na parte do agropecuário, 200 mil. Na parte de turismo, tem o fomento do turismo local, para fazer a parte de shows, eventos da cidade, e os demais são menos porque o apoio mesmo é no fomento do turismo. Tem equipamentos turísticos, né, a publicidade da parte de turismo e apoio à infraestrutura turística também, caso ocorra, né, precisa estar mexendo na parte turística, né? Secretaria de Obras, 28 milhões 970, que também daí compõe a parte da malha viária, a conservação de estradas rurais, laudos, né, de viadutos e pontes, e construção e ampliação de malha viária, né, que é a parte de atividade, né, que é todos a parte de ampliação, que a ação começa com são projetos para se tiver que aumentar alguma coisa. Também a parte de saneamento. E aqui está a parte de gestão mesmo, a manutenção da Secretaria de Obras, que compõe grande parte em pessoal. Secretaria de Segurança Pública, 35 milhões 850. Aqui, além da manutenção da Secretaria, também do pessoal, dos GCMs, da manutenção, também a preservação da segurança pública do município. A habitação, a maior parte também é manutenção, né, da Secretaria, e implemento de novos, para começar de políticas habitacionais. E essas são as apresentações. Hoje foi mais as secretarias meias mesmo, porque as outras ocorreu nos outros dias, que foi as maiores, né, secretarias. Obrigada. Obrigada, Renata. Eu gostaria de registrar também a presença do vereador Serginho. Neste momento, passamos então aos questionamentos dos vereadores, assessores e representantes dos conselhos presentes. Sugiro aos representantes dos órgãos que anotem os questionamentos para serem respondidos de uma única vez ao final. Então, passo a palavra ao vereador... Quem? Passo, então, a palavra para o presidente da Casa, vereador Alberto Barreto, que tem 5 minutos para fazer suas perguntas. Bom dia a todos. Gostaria de, primeiramente, aqui falar exatamente sobre essa questão de que o orçamento está sendo discutido no dia de hoje,
E, vereadora, como a gente gostaria tanto que a população estivesse participando, né? O Tribunal de Contas fez apontamentos aí de que essa casa faz audiências durante o dia para que a população não participe. Mas nós fizemos audiências à noite e a população também não participou, né? Nem presencialmente, nem pelas redes sociais. E no dia de hoje, infelizmente, também a população não está aqui participando. Mas eu gostaria de deixar a pergunta que eu fiz para a presidente fora do microfone, se algum da secretaria gostaria de falar especificamente da sua secretaria, né? Do seu orçamento específico, se tem alguma coisa programada para o ano que vem, além daquilo que já vem sendo feito. E, então, deixo essa pergunta aqui, se cada secretário gostaria de falar especificamente da sua secretaria, do que tem de diferente deste ano para o ano de 2024. Nós vamos, então, ver quem que pode começar, dos secretários. O secretário de Obras vai falar da dele. Eu acho até que é bem bacana, porque a Secretaria de Obras, a gente até assustou, viu, secretário? Tem uma diferença da LOA de 23 para a LDO de 24 de mais de 70% de diminuição dessa previsão, né? Vou passar para você. Exatamente. A gente tem, parece que, transmissão de pensamento aqui, e falar exatamente isso. Foi a secretaria que teve a maior diminuição, se não me engano, 75% de redução do orçamento. 71 e 85% de redução. Então, acho que é importante a gente entender o tamanho dessa redução e o impacto que vai ter em 2024. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia ao presidente Alberto Barreto e os demais vereadores. O que ocorre é uma questão de execução do orçamento. No orçamento anterior estava sendo colocado nova sede, 26 milhões, 36 milhões, viaduto, mais não sei quantos milhões. Então, eram estimativas que, olhando, enganam, né? Porque se não acontece a obra, você fica com aquele valor. Era 96 milhões, agora caiu para 28. Falou, o que é isso? Não, 28.700, efetivamente nós vamos gastar, ok? Os outros eram estimativas de futuras obras que iriam acontecer. Então, contamina, né? Você coloca lá uma nova sede, 36 milhões, um viaduto, 20 milhões, e aí não vem o dinheiro ou não ocorre, você contaminou o orçamento. Então, o pessoal preferiu retirar, tá, do orçamento agora e deixar realmente o que a gente gasta. O que eu tenho para comentar? Eu estava aqui fazendo uma observação aqui com o meu companheiro. Quando eu assumi aqui a secretaria, né, na gestão Saúde em 2021, nós tínhamos 2 retrinhos 2002, né? Retrinho de pneu 2002, máquinas aí com mais de 20 anos. Hoje nós temos 5 retro zero, tá? Nós temos uma motoniveladora zero que eu levei 2 anos para comprar, não por falta do dinheiro, pelo processo. Licitações e mais licitações, deu deserta, faz de novo, deserta, quer dizer, é uma tortura para você conseguir. Aí, às vezes, a empresa que ganhou, a outra vai lá e condena, cancela tudo, bom, enfim. Então, hoje nós temos mais uma motoniveladora zero, né? Estou tentando conseguir e conto com a ajuda de vocês, lembrando que essas máquinas vieram por convênios, por emenda impositivas de deputados, dinheiro também, verba de vereador, quer dizer, todo mundo tem que ajudar para a gente conseguir. Então, hoje a gente tem já uma quantidade de maquinário. Hoje nós temos, por exemplo, 3 motoniveladoras trabalhando nas estradas rurais. Antes a gente tinha uma, né? Então, hoje a gente tem uma antiga da prefeitura, uma zero da prefeitura e uma locada. Então, eu tenho 3 motoniveladoras circulando. Nós alugamos de novo, já começou a trabalhar a escavadeira de lança longa para poder efetuar a limpeza dos córregos lá de Tremembé, sentido Taubaté, para poder escoar. Nós tivemos enchentes terríveis, né? Nunca choveu tanto. Eu estive essa semana com o pessoal da CCR lá em Santa Isabel e eles comentando conosco que nunca tinham visto uma inundação da água passar por cima da mureta de concreto na Via Dutra. Aquela mureta tem 1,20 m. Então, a mureta virou uma represa. Nós entramos em estado de emergência. Nós temos várias obras a serem feitas. Portal da Mantiqueira, pontes que têm problemas estruturais, etc, etc. O que aconteceu? Nós tivemos na Defesa Civil Estadual, nós estamos mexendo com a Defesa Civil Federal, nós estamos atrás de Sem Papel, Transfergov, Desenvolve. Nós estamos tentando, atirando, entre aspas, para todos os lados para tentar buscar verba para a gente poder executar as obras que nós entendemos serem essenciais.
Mas, infelizmente, a Defesa Civil do Estado mandou 500 milhões de reais para São Sebastião, que praticamente exauriu toda a verba que eles teriam para os outros municípios do Estado, né? Devido, claro, à tragédia lá de São Sebastião, que pegou todo mundo de calça curta. Então, por exemplo, em fevereiro, a expectativa era de 190 milímetros de chuva, choveu 378, quer dizer, praticamente o dobro. Quem viu os filmes aí, quem assistiu os filmes ali da Desembargador, daquelas áreas, é um negócio impressionante, né? O túnel da Desembargador virou uma galeria de água pluvial. Aí, bom, mas o que dá para fazer? O que dá para fazer? A gente tem nos planos, já veio até dos governos anteriores, não é dizer que é nosso, não é todo mundo, nós precisamos construir os piscinões, né? Tanto da Baronesa, quanto do Campos Elíseos, quanto do Sítio Santo Antônio, né? Para que a gente possa amortecer essas águas e evitar, assim, as inundações. Não tem jeito. Eu sempre comento aqui, nós temos duas barreiras artificiais. Uma é a Via Dutra, a outra é a linha férrea. Então, a Via Dutra, onde tem os pontos baixos, onde são os vales, que são onde nós temos os túneis, são as áreas que sempre inundam. É Daruma, é Mercatal, é Desembargador, né? É Santo Antônio, quer dizer, é sempre a mesma novela, vai. Agora, não tem jeito, a cidade cresceu muito para o outro lado da Dutra, pegou uma parte alta da cidade, houve uma impermeabilização do solo muito grande, né? Com construções, telhados, etc. Isso vem um fluxo de água enorme, com uma velocidade enorme, porque está vindo do morro, né? Água de morro abaixo, tem que passar por baixo da Dutra. E lá a gente tem limitações que foram construídas galerias há muitos anos, né? Então hoje estão subdimensionadas. Com esse advento das marginais da Dutra, né, pela CCR, nós já estamos nos mexendo para que a gente consiga mexer nessas galerias e ampliar o volume de vazão. Então, o que eu estou comentando mais, né, sobre o que o pessoal sempre pergunta, como é que fica a manutenção, como é que fica a pavimentação? Outra coisa, eu estou tentando, a gente faz operação tapa-buraco, né? Tapa-buraco, para vocês terem uma ideia, eu gasto 20 toneladas de massa asfáltica por semana, a um custo de R$75 mil por semana para tampar buraco. Se você multiplica por 4 aí, dá 300 mil reais por mês. Você multiplica por um ano, são 3 milhões e 600 mil reais de tapa-buraco que a gente gasta na cidade. Então, eu fiz uma nova ata agora de locação de equipamentos e estou colocando lá acabadora, fresadora, equipamentos de pavimentação, que eu posso alugar por semana, que eu posso alugar por dia, que eu posso fazer. Porque eu entendo que, ao invés de ficar tampando um buraco ou outro, é melhor fresar e recapear, né, de uma vez, porque você vai ficar com um queijo suíço lá, cheio de buracos, você passa, é complicado. Mas para isso, envolve verba, envolve cuidados. Eu estou entrando no governo federal, tentando comprar uma usina de asfalto. Ah, mas nós temos usina de asfalto. Não, nós temos uma misturadora de asfalto a frio. Eu estou falando uma usina de asfalto a quente, tá? De CB o quê? Concreto bituminoso usinado a quente, tá ok? Então, ela tem um maçarico, tem queimador, então você faz a massa que nós aplicamos no tapa-buraco, entendeu? Então, isso sim, se a gente conseguisse adquirir junto com esses equipamentos, nós poderíamos ir recapeando a cidade conforme nós gostaríamos, não precisaríamos fazer licitações, buscar dinheiro, etc. Então, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer, né? E estamos trabalhando firme aí, consertando as galerias, arrumando a parte de águas pluviais, né? E, enfim, temos muita coisa para fazer. Nossa cidade não é pequena, são 627 quilômetros quadrados, nós temos aí 400 quilômetros de estradas rurais cadastradas, né? Então o negócio é pesado, não é fácil, mas nós vamos lá, bora lá, vamos chegar. Tá ok, gente? Muito obrigado. Obrigada, secretário. Eu passo agora para o diretor de turismo, Ricardo Vilhena. Bom dia a todos. Bom dia, vereadora Elisa, presidindo essa casa hoje, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os demais vereadores daqui. Cumprimento também meus parceiros aqui da prefeitura. Eu queria só fazer algumas pequenas considerações
Com relação à parte do orçamento aqui da parte da indústria, nós tivemos uma redução também bastante significativa, mas foi por conta dos processos de regularização que já estão sendo feitos esse ano. Eles tinham a previsão de fazer esse ano, boa parte deles já estão sendo feitos, né? Então, com relação a isso, para o ano que vem, a previsão é uma diminuição, né? Nós tivemos também, com relação a comércio, na verdade, tem uma previsão orçamentária muito pequena e é só para manutenção mesmo. Mesmo caso praticamente do agro, né, que tem uma verba relativamente pequena, mais para manutenção. E com relação ao turismo, que é a minha área que eu domino um pouco melhor aqui, nós tivemos também uma pequena queda, mas foi principalmente por conta dos eventos que até esse ano eram previsão que o Departamento de Turismo seria o realizador dos eventos, dos principais eventos da cidade, e agora essa realização foi para a Secretaria de Cultura. Então, a cultura é que está sendo a realizadora dos eventos e, portanto, essas verbas que tinham como apoio aos eventos foi para a área de cultura. O que nós temos e estamos em execução, que tinha sido programado para esse ano, é a compra do nosso centro móvel de informações turísticas, né, a VAN, que, por sinal, uma boa notícia, teve o pregão ontem, teve a licitação ontem e temos uma vencedora já, agora está caminhando no processo. Tem algumas outras coisas, como a reforma do Cristo, que também ele deu início. Evidentemente, reforma sempre é muito complicado. Quando começa, a gente sempre tem algumas surpresas. Nós tivemos algumas surpresas lá. A gente precisou fazer um aditamento no contrato. Esse aditamento já foi feito e a previsão agora para a retomada das obras na próxima segunda-feira. Então, também é uma obra que estava prevista para esse ano. Para o ano que vem não vai ter essa obra, então também houve essa redução. Fora isso, uma pequena redução também com a relação à educação para o turismo e com relação às verbas de publicidade, que também, mais por questão de contingenciamento, foi preciso reduzir um pouco essas verbas. Então, basicamente é isso que eu queria deixar aqui. Muito obrigada, Ricardo. Passo agora a palavra para o secretário de Segurança Pública, Capitão Souza. Cumprimento a vereadora Elisa, presidindo essa sessão, a pessoa de quem cumprimento todos os colegas aqui da banca, os vereadores, presidente da Câmara, o vereador Alberto Barreto, Serginho e os demais presentes. Bom, da parte da Secretaria de Segurança, nós tínhamos um planejamento onde nós prevíamos um aumento. Na verdade, não é um aumento, né? Uma complementação do efetivo da Guarda Civil em 150 homens. Então, a ideia, né? A ideia era a gente ir aumentando isso aí, fazendo esse completamento ao longo aí dos anos. Mas tendo em vista todo esse esforço, né, que o prefeito e a equipe do Finanças vem fazendo para controlar as finanças, os gastos, enfim, nós não vamos conseguir, pelo menos por hora, né, avançar com essa estratégia. Nós tivemos aí um corte na ordem de 3.994.000 para o ano que vem, mas ainda assim a gente vai conseguir, né, já estamos em tratativas com recursos humanos para que a gente possa ainda no segundo semestre desse ano abrir um concurso e contratar pelo menos 30 guardas, né? 30 guardas. Nós estamos aí com 15 em formação, já são guardas que estão fazendo o curso de formação. Depois, agora em julho, nós teremos uma outra turma de 16 guardas, também para fazer aí o curso de formação. Então, com esses novos guardas e com os 30 que a gente pretende contratar
e formar no segundo semestre, a gente pretende estar mais efetivo, né, nas ações, nas missões que são concernentes à Guarda Civil Municipal. Então, assim, no mais, as demais despesas são despesas com pessoal, manutenção do sistema de monitoramento, aluguel de viaturas, o convênio, né, da atividade delegada. Deixamos aí um reservado também para o convênio que a gente pretende substituir lá, porque a atividade integrada lá da Polícia Civil acabou que ficou travada lá na Secretaria de Segurança do Estado. Então, agora estamos entrando com um novo projeto que é a DGEC. Aliás, o vereador Macedo está acompanhando isso aí. Então, separamos essa verba para atender esse convênio. Então, no mais, o que vai impactar é essa questão de 150 novos guardas, que a gente, nesse primeiro momento, não deve conseguir, mas estamos fazendo esse esforço para que a gente possa avançar na contratação de 30 novos guardas no segundo semestre e dependendo aí dos remanejamentos, lá quando da execução da LOA, aí de repente a gente possa conseguir melhorar um pouco esse orçamento e aí para o ano que vem já está pensando também no primeiro semestre a contratação de mais 30 novos guardas. Então, da parte da Secretaria de Segurança, são essas minhas considerações. Obrigado. Obrigada, secretário. Eu gostaria de registrar a presença do Vinícius Nunes, assessor parlamentar da vereadora Thalita, também a presença do vereador Marcelo Macedo, Rodrigo Miranda, chefe de gabinete do vereador Richardson. Vou passar agora a palavra para o diretor Alain, falar um pouquinho do orçamento do esporte. Bom dia a todos, os munícipes, vereadora Elisa, os vereadores presentes. É sempre um prazer estar aqui falando sobre o esporte da nossa cidade, representar o nosso secretário Lucas Dominoni, que fez uma cirurgia nos últimos dias. E na carona dos demais secretários, externar um pouco da preocupação com relação à redução dos valores, né? Entretanto, também enfatizar que a LDO está focada principalmente nas diretrizes, né, que a gente vai seguir no próximo ano. Então, em termos de programa, não devemos ter alterações, né, seja dos programas que já estão em andamento, do Comunidade de Ação, dos núcleos do social, das equipes de competição da cidade, o apoio à Liga Municipal de Futebol Taubaté. E basicamente é isso, né? Acho que a questão de adiantamento de despesas, as nossas despesas correntes com os nossos funcionários, eu acredito que a gente possa estar, e a luta é essa, de a gente estar pelo menos mantendo as atividades para o ano que vem. Então agora a briga é no bom sentido na LOA, que a gente consiga manter os valores para que a gente possa continuar potencializando e desenvolvendo as nossas atividades com máxima de eficiência e prestando serviço de qualidade para a população aí no que tange ao cenário esportivo da cidade. Obrigada. Vou passar agora a palavra para o vereador Serginho fazer suas questões. Vereador Alberto, tem alguma outra questão? Não, vereadora, eu só gostaria de fazer uma colocação. Estava aqui conversando com o vereador Serginho. Mostra aqui que a receita do município de Taubaté, 1.169 bilhões de reais são oriundos de transferências do governo federal, né? E 419 milhões são só de receitas municipais, que é IPTU, ITBI, ISS, por aí vai. Então, está conversando com o vereador Serginho, né? O próprio secretário de Finanças já falou uma vez que em Taubaté arrecada em torno de 7 bilhões em impostos federais, mas retorna para a gente apenas 1 bilhão, né? Então, mostra o quanto que a gente é capaz de gerar de impostos, mas o quanto que é retribuído o governo federal de volta para essa cidade aqui. E a gente deveria incentivar bastante a questão dos impostos municipais, né? Porque é a nossa capacidade de arrecadação. E muito desses impostos, IPTU, ISS, TBI, essas coisas, depende muito da própria prefeitura. A Secretaria de Planejamento e a burocracia que tem para uma empresa vir se instalar aqui, construir, gerar emprego, renda, né, vereador Serginho? A gente falava muito disso aqui.
que para o cara fazer um empreendimento em Taubaté é um sacrifício, é uma burocracia, é um retrabalho constante, né? Meu chefe de gabinete, Luiz, que é engenheiro civil, sabe, reclama disso desde o começo, né? A gente precisa destravar essa questão, né? Para que a gente possa atrair mais emprego, geração de renda e principalmente arrecadação para o município de Taubaté. A gente poderia aí, no mínimo, aumentar em 50% a capacidade de arrecadação se a gente destravasse essa burocracia que nós temos dentro da própria prefeitura. Isso está na nossa mão para a gente resolver esse problema, tá bom? Com licença, não é minha pasta, mas eu queria até dizer aqui que ninguém falou, mas vai ser dito. Em fevereiro, o Saldi assinou um decreto, tá? Liberando a entrega do ABITSE, desvinculando do ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, o que acontecia no passado? O construtor ia construindo lá um prédio, né? Chegava, finalizava o prédio, aí ele pede o ABITSE. Aí a prefeitura falava assim, só te dou o ABITSE se você pagar o ISS, Imposto sobre Serviço. Aí ele tinha que entregar a chave para o comprador junto com a ABITSE. E o comprador pagar a última parcela para... Então, ficava o cachorro correndo atrás do rabo. Ele não tinha dinheiro para pagar o ISS e a prefeitura não entregava o ABITSE. Não entregava o ABITSE, o comprador não pagava a prestação. Então, isso foi destravado, né? Isso já, inclusive, já saiu o primeiro, que já foi feito. O construtor pode vir à prefeitura, solicitar o parcelamento, ou seja, ele vai fazer um reconhecimento dessa dívida do ISSQN, tá? E parcelar em 10 vezes e sair com a ABITSE na mão. Então, com isso, destrava, porque o comprador pode averbar a escritura, tirar a escritura dele, ele pode financiar, ele pode vender, ele pode, enfim, destravar. E isso não foi, assim, exclusividade de Taubaté, né, que nós inventamos. Já foi matéria apreciada pelo STF, tá, dizendo que não se pode vincular o ABITSE, ou o ABITSE ser uma certidão negativa de débito com a prefeitura. Então, se você deve, vai lá e cobre, mas o ABITSE é um laudo de conclusão de obra, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, são dois valores, um é o valor do pedido do ABITSE e o outro é o imposto sobre serviço, ok? Então, isso está destravado para todos os construtores, para todos os munícipes, para todo mundo, é importante isso, tá? Muito obrigado. Só para concluir, vereador, que este caso que o secretário está falando é no final do processo. Nós estamos falando para desburocratizar o início do processo, o meio do processo, né? Para que a gente possa... eu só vou receber no final se eu tiver o início, né? E a burocracia está no começo. Passo a palavra, então, para o vereador Serginho fazer seus questionamentos. Bom dia, vereadora Elisa, presidente desta audiência. Bom dia os secretários que compõem a mesa, técnicos da prefeitura que estão aqui, vereador Marcelo, vereador Alberto, colegas assessores. Mais uma audiência, né? Hoje a terceira, onde nós temos aqui a presença das secretarias para falar um pouco das diretrizes orçamentárias para o ano de 2024. Na primeira audiência pública, falei com o Fernando, a minha preocupação com o orçamento superestimado. Então, eu fico muito assim, seguro quando vejo uma realidade hoje orçamentária dentro daquilo que a gente faz aquela análise das entradas, né? Porque eu acompanho muito o relatório resumido da execução orçamentária, então eu sei quanto entra efetivamente. Então, eu jogar 20%, 30% a mais, para quê? Então, vamos trabalhar na realidade, que é muito mais seguro para as secretarias trabalharem, que vocês vão trabalhar dentro daquilo que dá para fazer. Então, parabéns, né? Uma diminuição aí de 9,12%, isso é significativo, tá? Orçamentariamente. Financeiramente, louvável, porque vocês vão trabalhar em cima da realidade. Mas aí, analisando os programas e as ações, a gente fica um pouco preocupado, mas tudo tem uma explicação para que a gente possa estar analisando, então, as diretrizes. Gabinete, ação 2268, colaboração para o custeio do Corpo de Bombeiros. Na lei orçamentária deste ano, tem lá 1.218.000. Para o ano que vem, 467 mil.
Colaboração para investimento no Corpo de Bombeiros, 50 mil. Para o ano que vem, 0. Tá? Então, é um equipamento importante, uma parceria com o governo do estado. Eu gostaria de saber, com a lei que nós aprovamos aí do Bombeiro Civil, tem alguma explicação nesse sentido? Olha, como nós vamos ter o bombeiro, parceria com o estado também, eu vou fazer a gestão, tá? Eu vou ter o custeio disso, aí eu não vou precisar mais investir no estado. Então, só uma explicação se a aprovação da lei implica nesse recurso. Governo e relações institucionais. Ação 2359, gestão da Secretaria de Governo, 6.952.000 na lei orçamentária deste ano. Para o ano que vem, LDO, 4.999.000. É algum ajuste só? Tá. Então, depois só para a gente tomar ciência. Porque se houver aí diminuição de cargo, louvável, né? Algum cargo comissionado, ai, louvado seja Deus, né? Um problema sério que nós vimos ontem na sessão. Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida. Ação 2362, funcionamento de atividades esportivas de alto rendimento. Para este ano, a previsão, 10.797.000. LDO, por ano que vem, 5,5 milhões, tá? Então, uma redução de 49% nessa ação. Se pudesse explicar para a gente se alguma previsão de governo do estado que estava previsto para esse ano, o ano que vem, como foi uma explicação do Fernando, uma reforma e manutenção na Vila Santo Aleixo, a diminuição foi que este ano está sendo executada, para o ano que vem, então, não tem. Só uma explicação para nós dessa redução significativa, aí, quase 50%. Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo. Fomento do turismo local. 1,5 milhão para o orçamento desse ano. LDO do ano que vem, 1.145.000, uma redução de 24,15%. Como a gente precisa, né, receitas, né, Alberto? Uma diminuição de 25% preocupa-nos. Programa 6007, ação 2366, fomento ao setor agropecuário. 911.000 para a LOA desse ano. Reduz a LDO para o ano que vem para 210.000, né? O governo Bolsonaro investia tanto na agropecuária, né? E aí um serviço rural, né? E uma redução significativa de 76%. Distritos industriais, infraestrutura. Olha a redução de 86% dentro da ação 1081. 6.732.000. LDO do ano que vem, R$906.000, uma redução muito significativa, considerando que a gente precisa fazer muito investimento no distrito industrial para que a gente possa atrair mais empresas para a cidade para gerar receita, né? Emprego e renda para a cidade. Então, assusta, 86%. Secretaria de Obras, o secretário Rodrigo, ele já explicou, fez uma explicação, né, mas muito geral. Agora, olhando aqui, a ação 1111, construção e ampliação da malha viária, 35 milhões para a LOA desse ano, LDO 150.000. Tá? Então, é preocupante isso aqui. Tá. Ação 2176, conservação de estradas rurais. 6.391 para o orçamento desse ano, para o ano que vem, 5.050.000. Tá? Precisamos investir mais na área rural, aí, levar melhorias para lá, e uma diminuição de 20% nos preocupa. Agora, com a empresa que contratou, né, os conserveiros, dá para fazer mais manutenção, uma redução de R$1 milhão, um valor significativo. Problemas de enchentes, e aí nós temos uma perda significativa também. Ação 1114, canalização de córregos e drenagem urbana.
Lei orçamentária, 8.181.000 para 10 mil reais. Tá? Como nós temos um problema sério aí na cidade, e nós temos uma frente parlamentar que, com certeza, o secretário vai ser convidado, os técnicos da Secretaria de Obras vai ser convidado para compor conosco, para que a gente possa buscar fonte de receita para melhorar, né, a questão de drenagem na nossa cidade. Então, a gente vai apoiar, ver se a gente consegue melhorar esse valor aqui para LDO e Lei Orçamentária do ano de 2024. Construção, ampliação e reforma de próprios municipais. Esse aqui deve ser recurso também, federal ou estadual, orçado 29.757.000 para o ano que vem, 0. Tá? Então, não sei se esse recurso veio, se já está sendo investido, mas o ano que vem não temos nada. Gestão de obras públicas, 3.890.000, para a LDO, 3.336.000. Não sei se é algum encargo ali, alguma coisa dentro da gestão da secretaria, uma redução aí de 15% quase. Segurança pública. Preservação da segurança pública municipal. O valor aqui, 40.054.000, LDO, 35.850.000. Nessa ação 2279, secretário, ele está incluído a gestão na preservação aqui, da segurança pública? Só para explicar, porque algumas pastas aqui, ela vem aqui, gestão, aí tem o valor. Aqui na segurança pública não tem a ação gestão. Então, eu imagino que seja, então, dentro dessa ação aqui, o custeio da secretaria. Só para uma explicação nesse sentido para nós. Estou terminando aqui, acho que tem mais... Só a Secretaria de Habitação. Não sei quem que vai responder pela Secretaria de Habitação. (2117). Programas e projetos habitacionais de interesse social. 203.000 na LOA, 158.000 para a LDO. Menos 22,17. Manutenção dos serviços administrativos da habitação. LOA, 2.465.000, LDO, 1.258.000. Também, né? Se for uma questão aí de cargos, né? A diminuição, para nós aí, louvável, tá? Porque diminuindo o gasto com o pessoal, gera recurso para investimento na cidade. Então, são esses os meus questionamentos. Presidente, obrigado. Obrigada, vereador Serginho. Eu gostaria de registrar a presença do Lucas Alves, chefe de gabinete da vereadora Vivi da Rádio. Obrigada pela presença. Vou passar a palavra para o Marcelo Macedo, para o vereador Macedo fazer as perguntas e depois vocês respondem. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a vereadora Elisa, parabenizar pela presidência dessa audiência pública, cumprimentar todos os secretários e membros que acompanham a mesa e meus colegas vereadores aqui presentes. Nós que não temos a tecnicidade do Serginho, né, que conhece muito bem os detalhes aí, não só da LOA como da LDO, seria importante que viesse para a gente esse material, não só com as ações futuras, mas com as ações passadas, para a gente verificar e cotejar aquilo que foi ou não executado. Porque, parabéns à Secretaria de Finanças, que tem mantido aí uma transparência maior no orçamento e não superavitário como era feito anteriormente, né? Porque, em números, se para nós, com documentos, já é difícil, imagina a população. Então, acho que além das ações, a gente tem que especificar, inclusive as passadas, aquilo que foi executado ou não, para a gente saber realmente onde foi ou não empregado, se houve a necessidade de mudar essa dotação, por qual motivo foi. Fico feliz de ver o Tocha falando aí, mesmo não sendo da pasta, em relação à desobrigação de ISS, porque isso aí foi objeto de muita dificuldade para os empresários no passado. Infelizmente havia essa prática e eu cheguei a ver um empresário chorar e dizer: eu vou quebrar. Eu entreguei o empreendimento, preciso receber a parcela de chaves
e não consigo pagar a prefeitura. E era uma prática mesmo. Assim como a questão da noite para o dia de se adequar ao cone de aproximação ao CAVEX, que eu, à época, briguei muito para que a gente tivesse um gabarito. A pista está lá, não muda, então que se faça um gabarito da cidade para aprovação do projeto, para liberação prévia e imediata. Se vai ter que depois consultar se não me engano, era o 4º Comar que tinha que fazer essa liberação, mas criava um problema sério para quem empreende na cidade. Então, eu acho que a gente tem que, sim, desde o início do projeto, desburocratizar, porque isso gera receita para o município. O Serginho falou muito bem aqui na questão dos nossos parques industriais. Nós temos belíssimos parques industriais, mas que ainda não estão totalmente regularizados, inclusive dotados de sua infraestrutura básica. Nós temos distritos industriais que não temos água e esgoto, onde anteriormente foi dito que seria até um parque tecnológico, não tem nada. Fizeram uma capa de asfalto, não tem água, não tem esgoto. Com relação à segurança pública, obrigado aí, capitão, por lembrar do DGEC, né? Aprovamos a lei nessa casa aqui da atividade integrada, atividade delegada, mas acho que por uma questão de ciúme, se Taubaté for a primeira do estado, teria que usar esse nome para o resto do estado e o nosso nome estaria lá. Então mudaram para DGEC, não é nos mesmos moldes do DGEC existente hoje, em que o convênio é pago pelo estado, é um convênio pago pelo município, mas nada mais justo que se faça para reconhecer o trabalho da Polícia Civil em apoio não só à cidade, ao município, como aos munícipes e à Polícia Militar. Então é importante. A Secretaria de Esportes tem feito um belíssimo trabalho, tem dado mais atenção às categorias de base do que ao alto rendimento. A gente sabe que é na base que a gente forma e cuida das nossas crianças. No mais, aí a Secretaria de Governo, a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo tem feito um belíssimo trabalho em parceria com a Secretaria de Obras, a Frente Parlamentar, que foi assinada por todos os vereadores, tem feito o que pode, o que não pode, está lá. A Secretaria de Obras, que não me deixa mentir, tem um cronograma semanal que é passado para a gente. Tem sido feito muita coisa e sinto muito bem representado pela Secretaria de Finanças aí, pela Renata, mas eu queria que o Marco estivesse aqui para agradecê-lo pelo vídeo esclarecedor em relação ao que foi a gestão que o Saldi assumiu. Sem fazer demagogia, sem fazer crítica, mas trazendo para a realidade, como o Serginho falou. Um servidor com 38 anos de casa, dos quais praticamente a totalidade na Secretaria de Finanças fala, olha, foi herdado uma prefeitura com 122 milhões devedor no caixa, 242 de restos a pagar e 60 milhões de dívida, 60 milhões de dólares em dívida com o CAF, o Banco Mundial. Isso foi o primeiro ano de governo. O segundo, tivemos saída da Ford, LG e pandemia. E o terceiro chegou a parcela do CAF. Então a população precisa saber disso. Porque nós somos cobrados pela população e quando respondemos eles acham que nós defendemos o governo. Nós defendemos a cidade. Nós defendemos o município. Mas precisamos dar transparência e trazer a verdade. Então não é só trazer essas informações e essa aqui, só para encerrar, presidente, obrigado pelo tempo concedido. Eu acho que nós devíamos dar maior publicidade e transparência individualmente das secretarias, das ações que são executadas, não deixar só para audiência. Cada secretaria ajudar o mandato dos vereadores, ajudar o mandato do prefeito, divulgando as suas pastas como se fosse um relatório mensal, semanal, para que a gente tenha como justificar. Ontem se debateu muito a questão de iluminação pública nessa casa. A iluminação pública é um conjunto, não é só troca de lâmpada. Mas eu não vou entrar no mérito disso. Cada um tem a sua razão. E, se possível, fazer a autogestão, ótimo. Se precisar contratar uma empresa,
mas que a gente não fique na dependência exclusiva de uma empresa para que não aconteça o que aconteceu. Para que a gente não corra atrás do rabo, como falou o secretário. Muito obrigado a todos aí. Bom dia. Obrigada, vereador. Eu vou fazer umas questões aqui e vou pedir para a Renata responder, porque ela está aqui me explicando, inclusive, mas eu acho que é importante para a população também saber. A gente tem um quadro que é feito aqui na Câmara, que a gente faz uma comparação sobre a LOA, né, os valores, o vereador Macedo estava falando um pouco sobre isso, né, os valores que estavam previstos, que estão aprovados na LOA e a previsão da LDO. E aí tem uma relação de questões nesse sentido, e aí eu vou pedir para a Renata depois explicar um pouquinho sobre isso. A questão da Secretaria de Obras também, que a gente chamou bastante atenção para a diminuição, né, de mais de 70%, a Renata também tem a questão dos convênios, né, Renata, que você estava explicando. Acho que é bacana também falar para a população entender essa diferença. E uma questão também que aparece em todas as apresentações é a questão da publicidade. E aí ela também aparece na Secretaria de Governo? De Gabinete? Gabinete. E aí dá a impressão de que, além da Secretaria de Gabinete, todas as outras também têm um gasto com publicidade. Então, eu vou pedir para eles falarem também um pouquinho sobre isso. Eu queria registrar a presença também do Pierre Carvalho, assessor parlamentar do vereador Paulo Miranda. Obrigada pela presença. Quem vai começar? Então, em questão aos valores, inclusive o Serginho, o vereador Macedo estava questionando, inclusive a Elisa, a gente estava conversando aqui, que a questão da LOA está bem maior. Os valores que vocês têm em planilha já é a lei, não o projeto de lei, já é a lei aprovada. A lei aprovada está incluída ainda na faixa de 17 milhões a mais nos valores que a gente hoje, na diretriz orçamentária, está separada na finanças, porque vocês distribuem depois, cada vereador distribui aonde vai ser as emendas impositivas. Então, aqui tem aproximadamente 17, 18 milhões a mais distribuídos, que agora, assim, a gente não consegue separar, né? Mas dá para a gente, então, tem até a Secretaria de Habitação tem esse recurso, inclusive o esporte é um dos que tem bastante, eles recebem mais de 2 milhões de emenda impositiva. Então, por isso que quando vocês veem a previsão que a gente está trazendo, ela fica um pouco menor do valor mesmo, que realmente vai ser aprovada a lei orçamentária futuramente. E até em questão complementando o que o Rodrigo estava falando, esses recursos federais e municipais, principalmente é um recurso em obras que a gente consegue muito do governo federal, do estadual, inclusive financiamentos. Então, a gente olha que hoje parece que está pequeno, mas assim, esses recursos a gente vai ter mais próximo à LOA. Hoje está muito recente, até o final do exercício, a gente está fazendo parcerias, tentando fazer o setor de convênio, está tentando, né, correr atrás de dinheiro mesmo. A verdade é essa, correr atrás de dinheiro para trazer para o município, né, para os deputados trazerem para a gente. Então, é por isso que ainda tem essas duas diferenças que pesa bastante, além da Receita Federal e Estadual que vem de fora. Aqui a gente trouxe a realidade hoje de manutenção, que é com recurso próprio mesmo da Prefeitura. Inclusive da habitação, que foi 1 milhão, ali a gente tem um recurso federal, que é de gestão de município, que ainda a gente não sabe, que vem para o ano que vem, que a gente vai estar pleiteando, mas não sabe. Então, não tem como eu inserir e fazer uma receita que não existe, para depois tentar correr atrás, né? Melhor a gente esperar, ver o que vem, colocar e depois correr atrás. Por isso que dá essa diferença de 1 milhão. É que do tamanho da secretaria, o tombo é maior, né? Acaba sendo maior. Então, assim, no geral, eu já falei da parte de receita, dessa diferença, tá? E se vocês quiserem... Não sei obras é a que mais pode ter... Eu falei que a de obras é a que mais que pode ter a diferença, porque é onde a gente mais consegue recurso federal e municipal. É onde a gente mais consegue. E da publicidade? E na receita. A publicidade, você vai responder?
Primeiramente, bom dia a todos. Vereador Elisa, que preside a sessão, vereador Macedo, vereador Serginho, vereador Alberto, os demais. Uma pergunta que o vereador Serginho fez a respeito do bombeiro. O que acontece? Primeiro foi, sim, a lei que foi aprovada, que tinha um TAC que foi feito para retornar as pessoas que estavam na função de bombeiro civil, depois de um certo período, mas eles estavam com desvio de função. Então, já foi programado um concurso, vai haver um concurso agora, e o que se manteve foi um cartão de alimentação, que é um convênio que tem, um contrato que tem um convênio com o bombeiro. E o valor que teve em 2023 e não existe em 2024, é uma ação que a Renata estava explicando, que parece que foi um veículo, algum equipamento que foi comprado, né, junto ao bombeiro, e que não vai ter em 2024. Foi praticamente isso. Agora, quanto à publicidade, aparentemente, né, como a gente estava conversando aqui, eu falei para a Elisa, quando a gente olha, parece que tem um contrato que fica na responsabilidade da Secretaria de Gabinete, e as demais secretarias também teriam a publicidade. Então, seria um valor X mais Y. Mas, na verdade, todos saem da Secretaria de Gabinete. Então, esse valor é da Secretaria de Gabinete e as demais secretarias passa aquela publicidade, mas o orçamento cai na Secretaria de Gabinete. Com exceção da educação. Perdão, com exceção da educação. Teria... Acho que são só esses dois, né, Serginho, que é... Obrigado. Pode passar. Bom, eu tenho algumas colocações aqui feitas pelo vereador Serginho. Bom, com relação à indústria, eu já tinha comentado rapidamente, mas com mais uma verba que diminuiu bastante com relação à regularização dos distritos industriais, que também é uma verba de emendas e projetos do governo federal, né? A busca desse recurso. E, principalmente, alguns desses distritos já estão em processo de regularização, e nós estamos indo atrás de mais recursos para incluir para o ano que vem. Então, não está nesse momento na LDO, mas, eventualmente, a gente conseguindo mais recursos, estará na LOA para a conclusão dos demais distritos que ainda não estão com início de regularização, né? O agro, mais ou menos a mesma coisa, havia uma verba para um projeto que está sendo executado só esse ano, para o ano que vem não tem essa previsão, então continuou só a manutenção, né? Com relação ao turismo, foi uma queda de 1,5 milhão aproximadamente para uns 150, principalmente por causa dessa troca, né, de secretarias, na verdade, a parte de eventos todas que nesse ano ainda estava como previsão orçamentária do turismo, a partir do ano que vem volta para a Secretaria de Cultura, né? Na verdade, na realidade, esse ano já está sendo executado pela Secretaria de Cultura, houve uma transferência interna, mas aí a gente já está regularizando isso para o orçamento do próximo ano. E também teve essa verba parlamentar, né, de um deputado federal que enviou para a gente R$400 mil para a compra desse centro móvel de informações turísticas, né, que a gente chama de Avan Turística de Taubaté, que está em processo, então está sendo comprada, e aí a partir do ano que vem não tem esse valor maior, né, da aquisição, tem só o valor da manutenção, que daí, né, já está nessa previsão, mas fica um valor bem menor. Então essas reduções são por conta mais desse caso aí. Só uma pequena, um pequeno ajuste aí. No caso de publicidade, além da educação,
a Secretaria de Desenvolvimento, através do Departamento de Turismo, também tem uma verba de publicidade, mas é uma verba pequena e compete, né, a publicidade, que é, na verdade, o que é o instrumento que nós temos para divulgar Taubaté para fora de Taubaté, que é o papel principal do Departamento de Turismo. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer ao Macedo pelo que ele disse a respeito do problema do Habite. Realmente era isso mesmo. O pessoal terminava o prédio, né? Vamos falando de um apartamento, 40 apartamentos, o fôlego já gastou, aí tinha que pagar, vamos dizer, 70 mil, 80 mil de imposto sobre serviço. Como é que era feito isso? Eles parcelavam em 10 vezes, mas só entregavam o Habite quando pagava a última. Ou seja, não tinha Habite, né? Então hoje está destravado. É o rabo, né? É o final da fila, mas também, se a gente trabalhar no começo e no fim, a parte do parque industrial, por exemplo, nós tínhamos uma matrícula para um terreno só. Quer dizer, como é que você consegue cadastrar nada? Então hoje está fazendo toda a divisão, fazendo loteamento e tal. Agora, são coisas que demandam tempo, né? É devagar. Infelizmente, não tem a velocidade que a gente gostaria. Bom, vamos lá. Por exemplo, Secretaria de Obras, né? Parte de orçamento. Você pega, a gente tem, hoje, eu tenho, sem papel, 20 e tantos milhões colocados lá. A gente tem o Desenvolve, que nós podemos, é um financiamento com juros mais baixos e tal, subsidiados. São 36 milhões para a gente colocar lá. Eu entrei na defesa, pelo amor de Deus. Gestão Saúde entrou na Defesa Civil com mais em torno de 30 milhões. Somando o pacote geral, dá mais de 124 milhões em obras que nós estamos colocando, né? E aguardando, por exemplo, a Defesa Civil falou, olha, eu não tenho dinheiro, mandei 500 milhões para São Sebastião. Então nós fomos para a Defesa Civil Federal, porque a estadual acabou. É bom deixar claro também, né, a gente sempre repete, a cidade em si detém muito pouco dinheiro para investimento próprio, né? A gente recolhe todos os impostos, manda para o Estado, manda para o governo federal e depois retorna muito menos do que a gente precisa. Então, quem tem dinheiro? O Estado. Quem tem dinheiro? O governo federal. E nós temos que ir buscar essa verba através da colaboração que sempre tivemos aqui junto a vocês, né, os vereadores, junto aos deputados estaduais, deputados federais, senadores e bababá, enfim. É todo um conjunto, é um trabalho pesado, não é fácil arrumar dinheiro, né? Por exemplo, hoje nós já estamos aí com mais ou menos uns 3 ou 4 quilômetros lá na estrada do Pinheirinho pavimentado. Quem anda lá para o lado ali, essa estrada liga ali a estrada de Campos do Jordão até Caçapava, né? É uma obra do DR, é um convênio do DR. Porém, se você vê as obrigações do lado direito, do que o município tem que dar, eu tenho que pagar as remoções de poste. Então eu tenho que mexer com 28 postes de concreto da IDP, a um custo estimado de mais ou menos 15 mil reais cada poste. Quer dizer, nós temos que tirar 200, 300 mil reais e pagar, que senão não pavimenta. Vai ficar um poste no meio da pista. Então tem um monte de situações, né, que infelizmente não chegam para o município. E fica uma situação, eu sou obrigado a tirar cerca, nós estamos cortando eucaliptos, mas centenários, coisa, enfim. Tem todo você tem que ir lá conversar, tem muita propriedade que invadiu, fez o muro na beira da estrada, enfim, tem nossa, isso para 6,9 quilômetros de pavimentação, depois vai asfaltar até Caçapava, estou falando do trecho Taubaté, né? E ali, eu tenho propriedade ali desde 1978, tem 30 anos que nós estamos, 40 anos que nós estamos esperando para pavimentar. Então, quer dizer, são coisas que estão chegando através de convênios que não estão aqui, né? A recapeamento das 7 voltas inteira, também é do DR, está lá. Então a gente fica naquele compasso de espera, tentando fazer. Por exemplo, estradas rurais. Uma motoniveladora, no ano passado, custa R$225 por hora, com operador e diesel. Vamos dizer, agora foi a 250, uma hipótese. 200 horas são 50 mil reais. Um ano são 600 mil reais. Como nós compramos uma nova, eu tirei do orçamento uma para alugar, né? Quer ver outra coisa? Por exemplo, os conserveiros
foi agora definido que vai ficar com o DSU, Serviços Urbanos, que eles já mexem com poda, tal. São mais de 3 milhões de reais. Então, quem está pegando essa verba é o DSU. Então, existem essas trocas de dinheiro, né, de verba, de uma secretaria para outra, que às vezes não chega até aqui. Por exemplo, isso foi definido, eu assinei ontem a transferência, anteontem a transferência dessa verba, que também não chegou, é papel, né, só por enquanto papel, mas passou a dotação para a Secretaria de Serviços Urbanos. Então, às vezes, nem, mas o dinheiro foi para você, não. Quem está tomando conta, o responsável pela gestão do projeto de fiscalização é o DSU. Então, ocorrem essas mexidas, tá? E nós, de obras, dependemos muito dos financiamentos, dos convênios estaduais e federais, né? As obras de drenagem são obras caras, né? 1 metro linear... Eu lembro aqui na Rua Argentina nós fizemos 100 metros, foi 2 milhões e pouco, quer dizer, são 20 mil reais cada 1 metro de aduela que você faz. Então, tem lugar que a gente tem que trocar 200, 300 metros. É muito dinheiro, nós não temos, mas é isso. E a minha secretaria, a pasta que eu respondo, como as outras com certeza, estão sempre abertas. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, por favor. Só fazendo um adendo aí, secretário, desculpe interromper. Nada. Herdou uma secretaria sucateada, sem nenhum equipamento. E quando a gente fala de aduelas, são mais de, vamos dizer, 30 anos sem manutenção da tubulação metálica, 32 quilômetros sobre a cidade. Se fôssemos fazer a substituição ou manutenção disso aí, seria preciso outro empréstimo do CAF só para a gente cuidar dos nossos córregos que foram canalizados aí. Mais uma vez, muito bem colocado. É isso mesmo. Tá ok. Obrigado. Obrigada, secretário. Eu queria declarar encerradas as inscrições e perguntas de casa. Vou passar agora para o secretário de Segurança Pública. Pergunta do vereador Serginho, se essa previsão, é isso, vereador? É para toda a gestão, é isso? Não, exatamente. Tá? Pessoal, despesas administrativas, serviços, internet, reprografia, enfim, monitoramento, locação de veículo, atividade delegada, a reserva para a DGEC agora, então é para toda a gestão, tá bom? Passo a palavra para o diretor de esportes. Bom, com relação à pergunta do vereador Serginho, muito boa por sinal, realmente essa ação 2362 é referente ao fundo, né, ao fundo de apoio, e na LDO atual consta como 5 milhões e meio, e o praticado ano passado de fonte 1 foi 6 milhões e meio. A gente realmente tem esse déficit, mas com relação especificamente à sua pergunta da diferença, e aí aproveitar, né, para agradecer essa fonte 8, essa diferença são dos vereadores que aportam, só de FADAT dá cerca de 3 milhões de reais, um valor que nos ajuda enormemente a potencializar as nossas ações, as modalidades, e além das ações gerais, né, que a gente fala, que totalizando dá mais 1 milhão. Então, aqui vindo da Câmara Municipal, dá um total de aproximadamente 4 milhões de reais, que ajuda demais o nosso funcionamento no dia a dia lá. Tá certo? Não sei se esclareceu, mas é isso. Só complementando a fala aí da Secretaria de Esportes, né? Puxei a orelha do secretário de Esportes, que numa apresentação aí esqueceu de mencionar a Câmara Municipal. Lá no evento do JOMI, né, do CCI, dos Jogos para os Idosos, fizeram uma apresentação maravilhosa lá, de PowerPoint e tudo, e não mencionaram a Câmara Municipal. Perguntei se o ano que vem não ia precisar de emenda, né? Então precisa lembrar. Eu já falei isso pessoalmente para ele, mas quero deixar registrado aqui. O FADAT representa 4 milhões de reais para a Secretaria de Esportes, dos quais eu já falei para ele que eu não quero ter que ir lá ver 1 a 1. Mas ele precisa lembrar das categorias de base e dos vereadores.
Alguém mais? Só uma observação, vereadora. O senhor está certo, senhor Macedo. Na verdade, são 3 milhões, não 4 o total. E aí preciso fazer uma defesa que todas as apresentações que existem emendas envolvidas, o secretário pontua, né, os vereadores participantes, com relação especificamente a essa ação do Jome, é porque não tinha nenhuma direcionada diretamente a isso, né? Entretanto, a gente já conversou sobre e reconhece a importância dessa casa, como eu já mencionei anteriormente. E é isso. Obrigado. Obrigada. Infelizmente, nós não tivemos participação da população, né? Como o vereador Alberto Barreto estava aqui falando no começo, a gente entende também que tem a questão do horário, mas a gente também fez audiências à noite e também não tivemos muita participação. Nós chegamos então ao fim da terceira audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024. Encerro agradecendo a participação dos representantes dos órgãos públicos municipais. Queria Hamilton está aqui representando a Secretaria de Habitação, mas eu senti falta do secretário, né, de Habitação, dos representantes dos conselhos, dos munícipes presentes, dos internautas e telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. Nós convidamos todos para participarem da última audiência pública, que será realizada na próxima segunda-feira, dia 12 de junho, a partir das 9 horas, aqui no plenário, com os representantes da Câmara Municipal, do IPMT, da Unital e as fundações FUST, FUNCABS, FUNAC e FAPET. Antes de encerrar, o vereador Macedo falou sobre o Marco, né, Marco Antônio, da Finanças, que sempre acompanha, né, e teve uma fala. Ele está de férias, por isso ele não está aqui, mas eu queria falar que a Renata estava super preocupada, mas ela foi muito bem nas respostas, ela entende muito, funcionária de carreira, mais de 20 anos lá na Finanças, né, Renata? Então, assim, eu falei para ela, fale isso porque para a população é importante. Então, você falou muito bem, para você talvez é super tranquilo de falar isso, né? Que você já sabe e entende, mas do jeito que você falou, eu acho que ficou bem evidente para a população entender de uma forma didática de como que de onde é gasto, das previsões. Muito obrigada, viu? Vereadora, me permite? Por favor. Só fazendo justiça, eu mencionei o Marcos pela fala, pelo vídeo que ele gravou, mas a Renata é uma servidora exemplar, um exemplo aí, e que faz muito bem o papel e está capacitada e apta a responder e justificar qualquer coisa pela secretaria. Parabéns, Renata. Bom dia e participem da nossa última audiência pública na segunda-feira.